Salve, estamos no ar, podcast Frequência da Mata. Nessa edição eu tenho o prazer aqui de anunciar a banda Flicts. Gente, muito obrigado por terem vindo aqui hoje. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Bom, primeiramente eu gostaria que vocês falassem um pouco acerca do nascimento do Flicts e o porquê nome Flicts. Conta você a história. Eu não lembro direito as datas. Não, a gente antes do Flicts... Qual foi a pergunta mesmo? O nascimento do Flicts e o nome Flicts. Não, é que o nascimento é uma coisa mais complexa. Bom, eu e meu irmão, a gente começou a tocar sei lá, eu tinha 11, 12 anos, ele já tinha 16, 17. E, enfim, ele já tocava bateria, acabou chegando uma guitarra em casa que era de um primo meu, que não tocava mais e tal. A gente começou a tocar e ele já tinha umas bandas com amigos de escola e um dia alguém saiu, ele, você não quer ir lá tocar com a gente e tal? E aí eu comecei a tocar com umas bandas que ele já tinha e assim começou a gente tocar junto. Até que apareceu a oportunidade de a gente fazer uma banda com um amigo nosso de infância, que era o Renato. E a gente, isso lá para 93, 94. E aí a gente começou a tocar numa banda que era uma formação antes do Flicts. Mas já era a primeira formação do Flicts, mas não tinha esse nome. A banda chamava Possessed to Skate, que era em homenagem ao nome de uma música do Suicidal Tennis. E aí essa banda, por variados motivos, acabou se desfazendo. Aí a gente começou a tocar, eu e meu irmão, com outro cara que era amigo do meu irmão, que tocava baixo, que era o Ferrúcio. E inclusive era da Lapa aqui. E aí a gente começou a tocar com o Ferrúcio, e aí foi a primeira vez que a gente começou a fazer composições próprias mesmo, e ensaiava. E aí essa banda chamava Rossa Felicità, que era Felicidade Vermelha em italiano. E a gente chegou a fazer uma demozinha que era muito ruim, cara. Nossa, dá vergonha de ouvir, de verdade. Mas o embrião começou daí. Não, as primeiras do Flix também dá vergonha. E aí quando a gente começou a querer sair pra tocar e surgiu o interesse de fazer algumas composições, a gente começou a querer essa ambição de tocar, e o Ferrúcio não queria muito. Esse cara não queria muito sair pra tocar, e a gente resolveu sair. Só que a gente tinha um show marcado, que era um festival na Portuguesa, com 2 palcos. Era um festival que eu lembro, cara. Era um festival que... Uma coisa que a gente fez só essa vez na história, eu me recuso a fazer, que é vender ingresso, sabe? Essa parada de vender ingresso, que é uma pilantragem, e a gente só ficou sabendo isso com experiência, né? Mas a gente aceitou esse esquema, tal, foi lá na Portuguesa. Inclusive tem um fato curioso, que eram, sei lá, 60 bandas divididas em 2 palcos. Meu irmão foi o primeiro cara a enfiar a mão no saco. A enfiar a mão no saco, ele tirou 60. Juro, cara. Ia morrer, cara. 60 bandas, foi o primeiro e ele tirou 60, cara. E aí precisava arrumar um baixista. A gente já tinha amizade com esse primeiro cara do Possessed to Skate, chamou ele de novo. Aí ele foi lá, a gente tocou 3 sons. Eu nem sei se esses sons a gente toca ainda, acho que não. E aí o Flicts começou aí, a gente depois se reuniu e resolveu dar o nome da banda. E Flicts era um livro que a gente lia de infância, é um livro do Ziraldo, conta a história, é um livro para criança, né, mas não necessariamente, que conta a história de uma cor que tenta encontrar o lugar dela no mundo. E aí ela é uma cor meio rejeitada, ela não, enfim. E aí ela vai buscando o caminho dela, entendeu? Ela é meio excluída, ela vai buscando o caminho dela e ela vai parar na Lua. Contei o final, se ninguém leu o livro aí, esse é o final. E a Lua é Flicts. E aí a gente achou que tinha a ver com a nossa postura, enfim, enquanto banda, relacionando com o punk e tudo, e aí começou assim o Flicts. Então esse é o nome, enfim, é uma longa história, mas obrigado pelo número 60, Rafael. Eu dou azar pra banda. Bom, gostaria que vocês falassem um pouco acerca da importância dos lançamentos anteriores ao Singelo Confrontos, né? Qual é a importância desses álbuns anteriores? Acho que tem uma importância que é técnica, assim, a gente toda vez que gravava alguma coisa, aprendia alguma coisa em relação à gravação, mas aprendia alguma coisa também em relação a tocar. Por exemplo, a gente aprendia que tinha coisa que a gente queria fazer e não ia conseguir nunca. Então, assim, desiste. Tipo, fazer cover de Suicide. Desiste de fazer algumas coisas que a gente não tem tempo de estudar. Tecnicamente, a gente não consegue fazer. A gente faz o arroz com feijão e você vai aprendendo isso conforme vai gravando. Os lançamentos também fizeram a gente ir tocando para um número cada vez maior de pessoas e se apresentando em lugares cada vez mais
lugares de diversos tipos de lugares em função dos lançamentos. E tem a maturidade política mesmo, assim, se você pegar as primeiras letras, elas eram infantis, a gente era mais novo, era mais moleque. Vai melhorando isso também, a gente foi aprendendo a se comunicar melhor também com o público, encontrando o nosso lugar no meio desse negócio chamado música alternativa, e dentro disso do movimento punk e por aí vai. Então eu acho que a gente não tinha pretensão, na verdade, de chegar onde... Eu não sei onde a gente chegou, mas a gente não tinha pretensão de chegar. A gente foi fazendo e ia aparecendo a oportunidade, ia gravando, ia aparecer um lugar pra tocar, levava lá a fita e ia lá e tocava. E quando a gente viu, tava lançando CD, foi tocar na Europa, essas coisas assim, mas não tinha uma programação. Eu vejo, às vezes os moleques montam banda hoje, não necessariamente banda punk, mas... Vou falar mal dos moleques, aí molecada, presta atenção, anota aí. Os moleques montam a banda, já tem nome, já tem logo, já tem projeto, é quase um plano de negócios, assim. O cara vai no Sebrae aprender, é quase uma empresa. E a música é uma bosta. E os moleques não aprendem. Aí ele faz 1 ano, 2 anos tocando, a banda não vira, eles acabam, desistem. A gente, sei lá, foi insistindo, tá insistindo e, sei lá. Talvez seja bom pra dar uma passada no Sebrae. Se somar tudo, acho que a gente deve ter ganhado uns 50 centavos até agora. Vai começar lá desde 1989, que nem você fez. Qual que é a pergunta? A pergunta? Você quer falar sobre os lançamentos? Não. E acerca desse último material lançado, como que vocês sentiram a aceitação do público? Sentiram que conseguiram conquistar novas pessoas? Teve uma galera nova ouvindo Flix? Qual que é o balanço que vocês fazem desse curto tempo de lançamento, não? Uma coisa que eu sempre estranhei, que a gente ficou parado de 2000... Não parado, né? Mas não gravou nada de 2000 e... gravou, mas a gente tocava uma vez por ano de 2005 até 2010. Fazia um show, meia boca, tocava as mesmas músicas que a gente tocava há 10 anos. Mas sempre tinha uma molecada nova que aparecia. Eu nunca soube de onde esses moleques vinham, porque não toca na rádio, não toca em lugar nenhum. É estranho saber como é que esses moleques ficam sabendo. Quando saiu esse disco novo, Singelos Confrontos, esse processo acho que ele ficou um pouco mais forte, assim. Tem aparecido gente que normalmente não aparece. A gente vai tocar, tem os caras que a gente conhece, os velhos lá, mas aparece uma molecada que eu nunca tinha visto, toda vez. E eu acho que a gente fez algumas músicas são diferentes, o som tá um pouco mais adulto, eu não sei como dizer isso, mas tá um pouco mais maduro. As letras também. E eu achei legal que não perdeu a cara. Pelo que as pessoas estão falando, continua parecendo, suando para as outras pessoas, continua suando como as coisas velhas que a gente gravava. Então acho que não perdeu a cara, não. Tem sido importante para conseguir atingir gente nova, mas a galera que acompanha a gente de antes também gostou. E até tem a ver um pouco com a outra pergunta que você tinha feito, porque acho que isso faz parte do amadurecimento de uma banda. Eu acho que o Singelos Confrontos é o resultado de um processo de amadurecimento até musical, da banda ganhar uma identidade, porque quando você começa a banda, você não tem material, você começa tocando, fazendo cover. Aí você começa a fazer suas composições e, por exemplo, as primeiras demos nossas tem uns hardcore, uns sons porrada muito mal feito, mas tem. E aí com o tempo você vai descartando, você vai meio que aprendendo, até chegar ao ponto de, quando eu vou fazer uma música, eu já sei mais ou menos se é com a cara... você faz uma música já com a cara... Eu, por exemplo, já sei se ele vai gostar ou não do som, porque é um processo de vários anos fazendo. Pois é. Não, só que assim, você pode parecer que você está se policiando do ponto de vista criativo, mas é o jeito de que a banda acaba criando uma identidade, entendeu? E é claro que a gente gosta do que a gente está fazendo, senão a gente não faria, né? Então faz parte do processo todo, por favor. Então, com relação ao disco novo, eu acho que o importante era... Quando a gente parou para fazer um disco novo, a gente estava num processo completamente diferente da banda, de criação, de execução das músicas. Então fazia já o split com o Agrotóxico, que é o Third World Jihad, vem meio na onda do Canções de Batalha, e a gente tinha uma obrigação de fazer algo melhor, diferente, algo mais
mais amadurecido e tal, né? Então, essa foi assim, acho que quando a gente parou para fazer o disco, a principal preocupação, né? Como que a gente vai fazer algo efetivamente mais interessante e com uma cara mais nova, com questões políticas mais recentes, com um amadurecimento relacionado à cena atual, né? E a preocupação é sempre na cena punk de renovar, né? É uma característica importante da cena se renovar, trazer mais gente, trazer molecada, e manter também o pessoal que estava na antiga. Rafael, atende lá a campanha, por favor. Tá bem. Deixa eu só... Se você pegar, por exemplo, as letras do Canções de Batalha, tinha umas letras que eram... falava de futebol, cerveja, essas coisas assim. A gente ainda gosta dessas coisas, mas tinha algumas letras que elas eram menos politizadas, vamos dizer assim. Nesse disco, praticamente todas as letras são mais sérias, assim, não tem... Tudo bom, cara? Não tem... quase todas as músicas falam de questões políticas mesmo. Ele tá mais sério, assim, esse disco. Tá mais carrancudo, vamos dizer assim. Bom, dentro do contexto punk, dentro da música independente, em toda essa trajetória do Flix, vocês conseguem enxergar alguma mudança? Como que vocês avaliam esse contexto independente de São Paulo hoje e lá nos anos 90? Cena independente? Bom, eu não tava lá, não sei como era antes, né, cara? Mas a gente lê sobre o assunto. Não, com certeza tem mais estrutura hoje, apesar de... A gente ainda tem umas roubadas, né, por aí. Enfim, aquela história das mentiras do rock, né? Vem aí que tem equipamento. Não, pode vir que tem microfone. E assim, cara, às vezes incomoda porque a gente quer fazer um show direito, entendeu? Se eu fosse fã de uma banda, como já aconteceu, você vai ver o show de uma banda e é uma bosta, você aprende também que às vezes nem é culpa da banda, porque não tem os requisitos mínimos para que você possa fazer um show decente, entendeu? Então a gente existe essa preocupação da gente. Eu acho que melhorou em termos de estrutura. Hoje é mais fácil você ter uma guitarra que não precisa ser a guitarra de, sei lá, 11 mil reais, mas uma guitarra que afina, pelo menos. Quando eu comecei a tocar, minha guitarra era um berimbau, cara, uma tonante horrível. Aliás, nem era guitarra, era aquele baixo, lembra? Vinho. Enfim, juro, o negócio era um berimbau mesmo, cara. Não dá pra tocar naquilo lá, mas a gente tocava. Hoje em dia já fica mais fácil, você conseguir ter um equipamento e, enfim, acho que é um tema muito complexo. Essa pergunta é muito complexa. Vamos ver a opinião dos dois participantes aqui. Não, olha só, tem a questão da estrutura musical, tem isso, os espaços melhoraram, hoje tem mais lugares, efetivamente, tem mais cidades que organizam shows, assim, tem um circuito melhor organizado, né? Tem mais bandas de fora vindo pra cá, então isso na questão música, na questão cena, show, sem dúvida está muito melhor. E na verdade também existe um amadurecimento, a gente está sempre usando essa palavra, né? Da cena em termos políticos, né? Assim, eu acho que eu encontro hoje uma galera muito mais engajada temos idiotas, evidentemente, mas tem muita gente muito mais engajada na questão política, na questão das percepções da mudança do comportamento social brasileiro, na questão da política brasileira, da questão da influência das políticas públicas, como afetam a vida de cada um. Então a gente vive um momento diferente um pouco dos anos 90. E voltando para as bandas, para a cena, nos anos 90 existia muito modismo, né? E existia muita banda, tava no auge das bandas em inglês, do hardcore melódico da Califórnia. Não tem nada a ver com o punk brasileiro, não tem nada a ver com a cena brasileira. Tinha também a cena Stray Edge nascendo praticamente, estava muito no começo, então tinha muita onda Stray Edge meio besta. Hoje tem coisas muito melhor estabelecidas, a cena Stray Edge hoje é importante, tem coisas legais. Mas naquela época era muito marcado por isso, né? Na contramão do que o punk dos anos 80 vinha pregando, vinha fazendo, que é lá a geração do Olho Seco, do Ratos Porão, do Inocentes, etc, etc. Então, acho que hoje está muito melhor estabelecida essas questões e cada um tem muito mais claro a cena a qual pertence e o papel que cada banda exerce dentro do seu universo, né? Eu acho que a cena alternativa é meio difícil de definir o que é alternativo mesmo. Alternativo mesmo, por exemplo, tem gente que fala daquela cena que tocava ali no Estúdio SP, essas coisas assim. Eu não considero alternativo, até porque se você ver direito quem são as pessoas que
organizam essas coisas têm umas relações meio estranhas com Secretaria Municipal de Cultura, essa porra toda. Lei Rouanet e o caralho. Mas se você pegar a cena punk, que eu acho que é o que a gente conhece mais, ela tem muito o que fazer, mas ela veio se estruturando sim. Na década de 90 você não teria um hangar, não teria um estúdio Noise Terror, você não teria as gravadoras. Era tudo muito mais difícil de fazer. Conseguir equipamento, mesmo equipamento ruim era difícil de conseguir. Hoje você já tem... se você pegar o punk mais roots, ele tem uma estrutura que é melhor do que era o punk roots na década de 90. Você pegar um punk mais estabelecido, tô falando, por exemplo, do hangar, etc e tal, também tá melhor. O que eu me preocupa é essa renovação. Assim, eu vejo muita molecada que acredita que fazer parte do movimento punk ou da cena punk é ir ao show ver a banda. Quando não é ir ao show ver a banda, é montar uma banda. Mas a gente esquece, não tem ninguém fazendo fanzine, não tem ninguém organizando show. Quando faz, é alguém da banda, das bandas, que acabam acumulando um montão de tarefas. Então, ou o cara tem 3, 4 bandas, porque as bandas começam a ficar sem músico e o cara tem que se desdobrar para que a banda dos amigos não acabe. Ou o cara que tem a banda, ele também tem que fazer um zine, ele também tem que organizar show, ele também tem que ter um estúdio, ele também tem que correr atrás de gravação. Essa ideia de que punk é música, punk é banda, e que a cena depende só de banda e público, eu acho que isso ainda é uma coisa que a gente tem que resolver. Então, eu também não vejo muitas bandas novas aparecendo. Se você for ver, são sempre as mesmas pessoas. Eu acho que se você contar, deve dar sinceramente umas 40, 50 pessoas que estão sempre fazendo as bandas. De vez em quando aparece um moleque novo, alguém mais novo, que quando você vê nem é novo, já tem 27, 28 anos se bobear. Aí acho que... Não, e outra questão que a música digital, né? Internet. Quando a gente começou não tinha nada disso, era demo e depois começou a vir um CD, inclusive, né? A gente gravava fitinha, porque eram as 2 demos de fita que você comprava, né? Sei lá, lojas americanas, fitinha, enfim. E aí copiava uma por uma e ia mandando pelo correio. Hoje, e acho que até isso explica um pouco o fato do nosso público estar se renovando pela internet, né? De a gente tocar em Brasília e o pessoal saber cantar as músicas, porque hoje qualquer um baixa a música aí, né? Os singelos confrontos tem de graça em qualquer lugar aí, né? Até no site do Flix. Então, isso facilita muito, porque um dos principais problemas da cena independente sempre foi a distribuição, né? E ainda é. E com a internet, ao mesmo tempo que tem o fator negativo, porque vira tudo muito ralo em termos de envolvimento. Tipo, você não fica comprando vinil, lendo as letras, né? A pessoa põe lá, ouve, é meio descartável, né? E até dificulta um pouco a cena independente, porque todo mundo baixa tudo e o cara que tem um selo, por exemplo, fica difícil às vezes você conseguir manter um selo e que faz parte dessa cultura nossa, né? Enfim, da cena. E a gente faz CD porque a gente acha que tem que ter, ou vinil porque acho que faz parte da cultura punk, entendeu? Exatamente. Eu gosto, pelo menos, de ter vinil e tal. E hoje em dia eu não sei se a molecada tem essa preocupação. Então acho que em termos de envolvimento, eu posso estar enganado, mas hoje a gente acho que tinha um envolvimento com a música em si muito mais forte do que se tem hoje. Ou eu posso estar enganado, é só a forma com que se lida com isso, enfim, mas é a percepção que eu tenho. Sobre a questão da internet, assim, eu tenho um selo, eu consigo observar isso com bastante clareza, ou seja, a música se tornou menos importante na vida das pessoas. As pessoas hoje não param quase para ouvir música, né, como era anteriormente, né? Mesmo que você tivesse naquela época um Walkman ou já um Discman, você estava ali com o CD, estava com ele ouvindo e tal, e tinha uma relação ali com a música. Hoje as pessoas fazem música, ouvem música fazendo outras coisas, né? Porque a questão da mobilidade aumentou muito. Ao mesmo tempo, o interessante é que isso democratizou muito a música. Parou de ser uma questão só da elite de que tem acesso às grandes cidades, aos grandes centros, que vão conseguir acessar o disco do Flix, por exemplo, que tem uma distribuição extremamente limitada. Então o cara hoje que mora em Manaus, que mora no Pará, que mora no interior do Maranhão ou no interior do Rio Grande do Sul, consegue escutar o Flix a hora que quiser, e todas as outras bandas. Então isso é um processo democrático interessante, né? Você consegue atingir muito mais gente
que no final é o que importa, porque o que passa a música, além da música, é a ideia. E se a ideia vai junto na internet, pra gente é legal. O Flicts fora da cidade de São Paulo, fora do estado de São Paulo e fora do Brasil. Como é que foi, como é que tem sido essa caminhada? Eu acho que a gente começou fazendo uns shows, era meio improvisado. A galera que entrou em contato com a gente achava estranho, inclusive, quando ligava. Se a gente é, sei lá, de Piracicaba, queria fazer um show. Falei, pô, sério? Tem certeza? Tipo, para quê, meu? Tipo, como é que chegou aí? Como é que ficou sabendo? E aí a gente ia indo. Em 2000, por volta de 2000, deu uma catalisada nas coisas aqui. Uma série de bandas que estavam desconectadas, estavam tocando em shows pequenos, perdidos na periferia, começaram a fazer shows juntos. Então, eu acho que a notícia começou a chegar nas cidades primeiro do interior de São Paulo. E aí a gente começou a ir tocar lá, junto com... eu lembro de Juventude Maldita, o Excluídos, o Calibre 12. As bandas começaram aí. Então uma ia, depois passava o esquema para as outras de São Paulo, punha em contato. E aí várias bandas foram indo para o interior de São Paulo. Começou a também surgir convite de Curitiba. Acho que foi mais ou menos isso. Primeiro no interior de São Paulo, depois Curitiba. Aí bem depois começou a surgir convite para ir pro Rio. A gente ficou, sei lá, acho que os primeiros 10 anos da banda nem pensava em tocar no Rio de Janeiro. E Brasília, por exemplo, a gente só foi tocar no ano passado. O Rio foi em 2012 só, verdade. A gente tocou em Barra Mansa, tocou em Volta Redonda, mas na cidade do Rio de Janeiro não. Então os shows fora de São Paulo eles são muito legais, mas regra geral eles eram bastante improvisados. Era uma coisa assim que valia a pena enfrentar, às vezes fazer bate e volta, tipo ir pra Ribeirão Preto, tocar e voltar, a gente dirigindo mesmo, ou uns esquemas em Serrana, porque não era meio pioneirismo mesmo. Você vai desbravar a fronteira lá porque a gente nunca foi, vale a pena ir a primeira vez. E é legal perceber que depois de um tempo, nesses mesmos lugares, o show também tá ficando um pouquinho melhor estruturado, começa a aparecer um cara que organiza show com uma preocupação maior de oferecer uma estrutura legal para o público, para a banda, para que a banda seja ouvida, para que as pessoas entendam o que a banda tá fazendo e tá falando. A questão é que é tudo muito lento aqui no Brasil. Eu não sei se tem a ver com a distância, tem a ver com o fato de que quem ouve música punk, regra geral, não tem grana. Então, lentamente isso vai melhorando, mas tá melhorando. Demora, mas a coisa vai engrenando aos poucos. Fora do Brasil, a gente foi no rastro das bandas que foram antes. A gente foi em 2004 junto com o Agrotóxico. O Agrotóxico já tinha ido. Aí antes do Agrotóxico foram as bandas, as pioneiras. Aí foi o Cólera, já tinha ido, o Olho Seco, o Ratos. E a gente ficava sabendo desses esquemas, entrava em contato com os caras que organizavam o show lá e ia na cara, na coragem, como assim? Chega lá, se você tá indo a primeira vez, você é só mais uma banda que tá vindo da América Latina tocar, assim, ninguém sabe quem você é, ninguém sabe se você tem importância aqui ou não tem. Demora também pra você ir fazendo o nome lá, você tem que ir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e se você deixar de ir por muito tempo, você volta, tem que começar do zero de novo a construir um público lá. O Flicts lá fora começou porque meu irmão foi em 2002, conheceu uma galera e foi pra que cidade que é? Foi pra Hamburgo. E ele conheceu o Alex, que é um amigo nosso até hoje. E o cara tem um selo lá e o cara, conversando com meu irmão, lançou Canções de Batalha lá. Então antes da gente ir pra Europa, a gente já conseguiu esse esquema porque ele foi viajar sozinho, não tinha nada a ver com banda, né? E aí foi assim que a gente lançou o primeiro disco lá, que depois foi relançado por outros selos, enfim, porque a gente foi conhecendo mais gente a partir da turnê de 2004. Mas desde então tá meio parado essa relação Flicts e fora do país. E a gente sempre tenta ir pra Argentina e até hoje a gente não conseguiu fazer, como a gente tentou anos durante ir pro Rio. Mas um dia a gente ainda vai para os países aqui do lado, Uruguai, enfim. Na Europa tem uma questão interessante, porque a gente passa a ser uma banda que aqui no Brasil tem a questão da letra ser mais importante, e quando chega na Europa a questão da música passa a ser mais importante, porque ninguém se identifica, ninguém entende a letra, né? Então a nossa preocupação em explicar as letras, em fazer o discurso político é muito mais intenso, e a discussão antes dos shows e depois dos shows com a galera que foi
para explicar um pouco do contexto das coisas e das questões, principalmente das políticas da América Latina, das dificuldades, etc, etc, é muito mais intensa do que aqui, onde as pessoas vivem isso no dia a dia, né? Então é diferente quando um alemão escuta, ou um francês escuta o Flix, do que quando um cara de São Paulo ou qualquer outro brasileiro escuta, né? Só me estendendo um pouco. Eu acho que, pelo menos com relação ao Flix, o fato das pessoas não entenderem a letra não é que dificulta, mas perde bastante o impacto, porque a gente faz um som, tem identidade e tal, mas convenhamos, né? A música não tem nada de inovador, né? Assim, é punk rock. Só que a letra é o que eu, pelo menos fazendo uma autoanálise aqui, acho que o nosso forte, assim, a gente tem um diferencial que as letras, a gente faz umas letras que pra mim não tem igual, assim, entre as bandas. Modéstia à parte, muito por causa do meu irmão. E porque se depender de mim, não, brincando. Não, e aí perde um pouco, né? Porque o som, se a gente for tocar lá, para os caras vai ser mais uma banda que toca punk. Eles já estão cansados de ver banda assim, entendeu? Então, a não ser que o cara tenha uma postura mais de ir atrás, de ler e tal. Se bem que a gente ainda consegue enganar os caras lá. Eu acho que, na verdade, se você pegar boa parte das bandas que a gente ouve aqui, banda de fora e ouve, se você traduzir a letra, boa parte das bandas nacionais tem letras melhores. Tô lembrando aqui das letras do Invasores, das letras do Resto de Nada, do Condutores de Cadáver, essas coisas, todas as letras eram fodidas mesmo. Eram fodidas e eram melhores mesmo. Não por... É porque lá também tem uma coisa que a gente não ia falar, mas vou falar. Que lá também tem muita banda clichê. A gente acha que porque é lá fora, porque politicamente eles são melhor estruturados, não é que musicalmente talvez eles sejam melhores. Eles têm mais tempo, eles têm uma formação musical melhor, eles tocam melhor. Mas a letra, por exemplo, tem muita letra clichê, que se repete, é sempre o mesmo jeitão. O conteúdo a gente tem mais visceralidade, eu acho. Assim. O punk aqui é mais visceral mesmo, o negócio aqui é mais difícil de fazer. Então eu acho que tem mais, sei lá, carga mesmo, conteúdo mesmo. Bom, uma pequena pausa pra gente rolar o som do Flix. Valeu! Nós somos filhos de sangues intensos, cada sangue uma coloração, uma origem e uma direção, todos eles a se encontrar, todos eles a se misturar em nós, filhos bastardos de um estupro sagrado e paternal. Ódio, amor e violência em conjunção carnal. Sangue do reino, sangue da terra, da Europa em guerra, da escravidão, sangue do bando e da revolução. E terminam por se enfrentar, e terminam por se encontrar em nós. Lirismo e poesia em luta por libertação. Irreverência e disciplina a serviço da opressão. Somos latinos, americanos, somos latinos. Nós somos crias de ideais estranhos, cada ideia uma contradição, esperança e decepção, todas elas a nos transformar, todas elas a nos afastar de nós. Órfãos ingênuos de um processo civilizacional. Um malandro que se deita com o bem e com o mal.
Tamo aí de volta. Bom, pensando na música Pauliceia e na época do lançamento dela, acerca das críticas em relação ao nacionalismo. E, em paralelo, uma espécie de resposta com o Desmascarar Sua Bandeira. Como que vocês enxergaram essas críticas e como que vocês analisam esse contexto todo? Quando a gente fez Pauliceia, se você for ver, ela não tem nada, ela não tem a palavra orgulho nenhuma vez, por exemplo. E ela é mais uma letra descritiva, que você tá descrevendo a cidade de São Paulo, como é que a cidade de São Paulo é. Eu tava vindo pra cá e tava pensando nisso. Falei assim, se eu fizesse essa música, se ela fosse sobre Montevidéu, eu fui pra Montevidéu 2 vezes. Eu gosto de Montevidéu, eu não sou uruguaio, não sou natural de Montevidéu, só fui pra lá 2 vezes, mas é uma cidade que eu gostei tanto que eu faria uma música parecida com a que eu fiz de São Paulo. Então, eu moro em São Paulo e fiz uma música pra São Paulo porque eu gosto da cidade, mas isso não me torna melhor nem pior. A ideia era essa, mostrar que a cidade de São Paulo tem um lado legal e tem um lado ruim. Mas essa coisa de eu sou o verdadeiro paulistano, São Paulo para o verdadeiro paulistano, São Paulo para o verdadeiro paulista, é uma coisa idiota, assim. Não existe esse negócio de verdadeiro paulistano. Se você tivesse nascido, sei lá, 1 metro para lá do limite do município, você seria de Osasco, não seria de São Paulo. Não é porque você nasce num determinado território, tem alguma coisa na sua genética, na sua biologia que te torna melhor do que o resto dos seres humanos. E a gente fez uma letra nesse sentido, que São Paulo é uma cidade que tem gente do mundo inteiro. E tem gente do mundo inteiro que gosta da cidade, tem gente do mundo inteiro que odeia. Tanto é que o refrão é Pauliceia de todas as cores, também tem a sugestão da questão do arco-íris, que era a bandeira do movimento GLBT, que inclusive eu acho que a prefeitura roubou na última parada. Tinha um cartaz assim, Pauliceia de todas as cores. Falei, esses filhos da puta devem ter ouvido a música e não ter dado crédito. Mas tem isso também, e é tristeza, ódio, alegria e amores. Ou seja, tem tristeza, tem ódio, tem alegria, tem amores. Só que, é foda. Chapéu de idiota é marreta, meu. Você faz a letra, você fala assim, não, é claro que isso não é uma ode de orgulho paulistano. Mas o cara que é burro, contra a burrice não tem argumento, só lança chamas resolve, porque é foda. Aí você toda vez no show, sempre vem um babaquinha, mano, você é São Paulo, isso aqui, você fala, você ouviu a música de trás pra frente, qual que é o seu problema? Você tem um problema mental? Aí você explica. Aí de tanto nego falar que a música é de orgulho paulistano, até gente que sabe que a gente não tem nada a ver com isso, vem perguntar, mas no fundo? Você fala, não tem fundo, não é. É muito clara, fala da diversidade, exalta justamente a junção da diversidade de todas as cores, evidentemente, de todas as raças, de todos os credos, enfim. Não tem nenhuma margem aí a interpretar que existe uma certa exaltação à questão de ser paulistano ou paulista. Não exige nada, ela é híbrida, misturada, é caótica, não tem. Aí quando a gente foi gravar os singelos confrontos, eu fiz a letra, eu pensei na letra do Desmascarar Sua Bandeira e falei, não tem que ser direto. Eu falo assim, pega essa bandeira e enfia no orifício que te der mais prazer. E porque às vezes aparece gente que tem um discurso tipo, eu ouço o Screwdriver do começo, que é legal, entendeu? Tipo, não é legal, então é tipo, eu não sou homofóbico, mas eu não quero que gay venha falar comigo, sabe? Então, assim, eu sou paulistano, eu tenho orgulho de ser paulista e brasileiro, mas eu não sou fascista, nem xenófobo, nem nada disso, entendeu? Então a música é assim, a gente tá desmascarando a bandeira desse cara que às vezes ia em show com a bandeira de São Paulo e não entendeu o recado, entendeu? Então, assim, a gente sabe qual que é a sua, entendeu? Então, basicamente, acho que foi isso que você tentou dizer, né? De pegar esse cara que... Esse cara que... Vou fazer uma música contra você no próximo disco. Esse cara que diz, não, eu não sou racista, eu só tenho orgulho de ser branco. Eu não sou homofóbico, eu só tenho orgulho de ser hétero. Eu não tenho preconceito contra o nordestino, eu só tenho orgulho de ser paulistano. Fala, mano, você é fascista. É simples, você é fascista e a gente não gosta de você, vai fazer um favor de parar de ouvir a banda, porque ela não é pra você. Você quer ouvir, tudo bem, mas você é maluco, esquizofrênico, tipo, sei lá.
não apareça. Não é pra você. É um recado mais claro e já surtiu efeito. Teve gente que ficou triste falando, pô, meu, sempre gostei da banda, vocês soltam essa. Eu falei, você não tinha que ter gostado da banda desde o começo. Porque a banda tem assim, é marcado por um monte de outras músicas, outras canções, outras letras que reafirmam todas as outras posturas, nada a ver com a simbologia de fazer adoração a alguma cidade. Até outras músicas também que talvez pudesse dar sentido a alguma adoração à cidade de São Paulo, não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com isso. Parece a questão do nada com olho seco, né? Pegaram uma frase do Fabião de uma música lá do fundo e falar, os caras são fascistas. Ou seja, o cara escreve 300 músicas falando contra e numa frase que os caras acham que pode ser, começam a especular a respeito. Com a gente aconteceu também antes disso, eu sou apolítico. Qualquer pessoa com o mínimo de instrução sabe que é impossível você ser apolítico, meu. Você é racista? Não. Então você não é apolítico, você já tem uma posição, né? E aí a gente também de saco cheio, a gente é apolítico, a gente sabe nesse rolê, meu, não existe isso, cara. Apolítico, na verdade, serve pro cara andar por... Ele vai andando conforme a ocasião, entendeu? Ele não se compromete com nada. Serve pras bandas. Então, a gente é apolítico, não liga pra política. Como assim? Isso é punk, meu. Você tá gostando do punk rock. Enfim, aí uma vez no Alts, meu irmão fez um discurso lá, falando cheio desses caras que se diziam apolítico. Ele, apolítico, cara, nem lembro o que você falou. Mas rolou uma decepção, assim, tipo, puta, fudeu, não vamos poder ver no show desses caras. Ou a gente assim, né? Ou vamos apanhar de... Agora nós vamos sair do show, vai ter 1 milhão de gente pra bater na gente na porta. Mas pararam de ir. Mas precisou ser explícito, né? Eu falar, meu, sabe? Isso é uma desculpa que você fala que é apolítico, mas é pra você poder andar assim, você anda com uns caras aqui, aí amanhã você anda com aqueles outros caras aqui, e assim vai indo, entendeu? Sei lá, a gente não concorda com isso. Cada um faz o que quer, mas a gente tem o direito de mostrar que a gente não concorda. Não é, professor? Bom, acerca dos anarcocards, qual foi a ideia e qual foi a recepção desse material? Fudeu. Não, a polêmica é que quando é que vão sair os números 6, 7, 8, 9 e 10 que a gente prometeu há 2 anos. Na verdade, eu tava vendo, eu não lembro o que era esse filme americano babaca que tinha aqueles cartão de beisebol que vinha com o jogador e tal. Eu falei, pô, por que a gente não faz uma parada dessa com os pensadores anarquistas? É um jeito de... Pô, a molecada não sabe quem é, fala de anarquismo, etc e tal, mas não... Se você chega logo com o livro, mostra aqueles catatal de linguagem do século XIX, o moleque vai olhando e fala, puta, treco chato. Mas talvez se você introduzisse, a ideia foi essa, né? Introduzir de uma maneira mais lúdica, o cara coleciona, você bota um link, o moleque, se tiver afim, vai atrás. E na época eu tava trabalhando com design gráfico, eu fiquei uns 3 anos sem dar aula, e manjava lá dos programas, fiz em casa. Eu falei, vou fazer, imprimir como se fosse cartão de visita, que é baratinho, você imprime 1 milhar, eu nem lembro quanto era, mesmo colorido, com aquela verniz e o cacete, ficava barato. Eu falei, vou fazer essa ideia. A gente pagou da grana que a gente tinha, juntou, pagou, e foi bem legal a recepção. A galera colecionou, acho que ficaram decepcionados porque não saía mais. E não saiu mais porque eu não tenho mais tempo e nem saco de sentar lá e fazer, na verdade. Com ele, a gente foi trocar figurinha, com ele e tinha repetido. A ideia era essa, que o pessoal colecionasse. Não, mas é revolucionária, é uma ideia, tipo, nova de verdade, assim. Eu fui trocar o Bakunin com ele e me fudi, velho. A ideia era isso, que as pessoas colecionassem, trocassem e a partir disso fosse atrás das outras referências de livros, etc e tal. A galera gostou, mas eu não tenho saco de fazer e não tenho mais tempo de chegar em casa e fazer. Eu não tenho nem os programas mais instalados no computador. Mas a série 2 sai agora, daqui 1 mês e meio, mais ou menos. Com o disco novo que a gente vai lançar. Próxima pergunta. Eu que não tenho que fazer? Então bota mais uns 3 meses aí, uns 5 meses sai. Bom, vocês lançaram o novo material. Vai lá. E a gente também a gente tava pensando que se fosse aqui no Brasil, quem que nós colocaríamos? Quem que poderiam ser os figuras dos anarcocards?
Quem que você acha, Rafael? Tem o Jaime Cubeiro, tem a Maria Lacerda de Moura, tem Pra o zoar, mano. Tem o Ariel, tem o Lixeiro. Lixeiro. Vou dar um abraço pro Lixeiro aí. Aí, gordinho. Aniversário dele, lá no Nós de Terra. Aí, Lixeiro, aí todo mundo convidado pro aniversário do Lixeiro no dia 3 de maio, Nós de Terra. Não, mas dia 3 de maio vai ter o protesto anticopo também, lá na Lago da Batata. As duas coisas juntas, é o protesto. Vai comemorar, e vai o comemorar aniversário 3 do vezes. Lixeiro aí. Um na manifestação, outro na delegacia e outro no Nós de Terra. E a manifestação é liderada pelo Lixeiro. Bom, o novo material de vocês saiu antes dos acontecimentos de junho, né? Pelo menos foi idealizado antes. Pensando no refrão, e o povo onde está? O povo apareceu? Mudou alguma coisa? A música foi feita antes, a gente deu sorte, na verdade. Eu acho que o povo, quando o tal povo apareceu, eu lembro que eu fui às manifestações antes daquela manifestação aqui em São Paulo, que foi a maior, foi a gigante. E as manifestações anteriores era da galera combativa mesmo, que já tinha um histórico de participação em várias outras manifestações. Era uma galera que já estava falando da questão da tarifa há um tempão. Outros grupos que já eram combativos em outras áreas de atuação, outros campos de atuação. Então era uma manifestação combativa. Aí teve a repressão, mais uma vez, violenta da Polícia Militar, mas ela teve mais, essa repressão ela teve mais expressão na mídia. E aí teve aquela manifestação gigante. Eu comecei a ficar preocupado, porque eu dou aula num colégio de classe média alta. Eu comecei a ver que tinha alguma coisa estranha quando aluno meu começou a falar que ia culpar eu, que o pai iria na manifestação, ou que tinha autorizado o moleque aí. Pô, tem alguma coisa muito estranha nisso. O que esse moleque vai fazer nessa manifestação? E aí quando eu fui com outras pessoas, muitas delas inclusive frequentam o Casa Mafalda, etc e tal, mas quando eu comecei a chegar, eu comecei a ver muita gente bonita, sabe? No péssimo sentido da palavra, gente branca, gente bonita, loira, parecia assim, o meu Oscar Freire, assim. Falei, que cara essa gente tá fazendo aqui? E aí eu fui tendo noção de que, na verdade, a manifestação, ela, num certo sentido, ela foi roubada por essa galera. O povo que apareceu não era o povo que deveria ter aparecido. O povo que apareceu era a galera que usou uma manifestação fundamentalmente de esquerda, entenda isso como quiser, mas de uma esquerda mais propositiva e mais combativa, foi uma galera que tem posturas de direita. Aí começa a pedir redução da maioridade penal, pena de morte pra sei lá o quê, fazer apologia ao babaca que é o presidente do Supremo, e assim sucessivamente. Será que eu vou ser preso por falar isso? E assim sucessivamente. Eu saí daquela manifestação com uma sensação de derrota. Eu lembro que tá ligado, o professor falou, tô indo embora que eu tô deprimido, a gente perdeu. Os caras, não, a gente ganhou. Ganhou no sentido de que reduziu a tarifa. Ou seja, não se aumentou a tarifa, na verdade. Mas eu acho que teve uma sabedoria, assim. Se naquele momento não se desarticula a manifestação, depois que sai a notícia de que o aumento não viria, aí sim, e você ia entrar numa sequência de manifestações cada vez mais à direita. Então, a ideia era que as organizações de esquerda não começassem, não chamassem mais essas manifestações, porque chamando, ela ia inevitavelmente ser roubada por essa massa, sei lá, amorfa de gente de direita aí. Então eu acho que o povo que deveria ter aparecido, respondendo a sua pergunta, não apareceu. E o povo que apareceu, eu prefiro que não tivesse aparecido. Ou se tivesse aparecido, aparecesse do lado de lá, que era para explicitar logo o antagonismo e o confronto, porque que foi o que acabou acontecendo em algumas manifestações depois, né? Claramente formou-se 2 blocos e na zona fronteiriça o pau comeu, a gente levou pedrada e a gente levou a pior, na verdade. E tá levando a pior nas últimas manifestações aí. Então, o povo que deveria ter aparecido, sinceramente, ainda não apareceu. Mas essa música, na verdade, é uma crítica à nossa própria ineficiência de se comunicar com pessoas que não são do meio libertário. A gente fala da gente pra gente mesmo. Mas não consegue se comunicar com o motorista, com o cobrador, com o taxista, com o tiozinho da padoca. Essas pessoas são o povo. A gente não consegue falar com eles. A gente fala de um jeito que eles não entendem. A gente faz coisas que eles não entendem. Na cabeça deles, a gente, os skinheads, os nazis, os metaleiros,
os funkeiros, é tudo um montão de gente mais ou menos do mesmo jeito, que não quer nada com nada, é pichador, não tem proposta, não tem pauta. Então a gente não sabe reconhecer que não consegue estender a mão pros caras e trazê-los pra nossa luta. Então é nesse sentido que a gente falha, eu acho. Voltando à questão das manifestações, é evidente que alguma coisa mudou, alguma coisa tem de positivo nessa movimentação, nessa organização, por mais estúpida que seja no seu comportamento, né? Evidentemente que até mesmo algumas manifestações após essa grande manifestação também perderam um pouco a sua essência. Evidentemente tem outros grupos absolutamente desprovidos de ideias concretas e estabelecidas numa questão mais política, e fazem isso por um movimento, sei lá por quê, né? De extrema violência e tal. Mas efetivamente é algo que no Brasil, para quem tem mais de 40 anos, não é comum. Só para não ficar aqui a impressão de que a avaliação que eu faço é totalmente negativa, algumas coisas muito legais aconteceram. Por exemplo, o movimento autônomo, ele mostrou que ele é capaz de fazer uma diferença política significativa sem a necessidade de se burocratizar, sem a necessidade de se hierarquizar. Então, assim, outra coisa que ficou clara é que as autoridades ainda não estão preparadas para lidar com organizações que não são verticais, não são burocráticas, não são hierárquicas. E outra coisa que ficou clara também é a maneira como a gente pode utilizar as mídias eletrônicas, internet, essas coisas assim, para a organização. Então, muita gente começou a procurar o movimento autônomo de uma maneira que não procurava antes. Essas coisas eu acho que são importantes, mas se a gente não souber... É horrível usar essa palavra que parece meio empresarial, né? Mas otimizar ou aproveitar essa chance histórica vai ser triste, vai ser negativo. A grande questão é como é que a gente se organiza de maneira mais ampla, com mais impacto político, sem se centralizar, sem se hierarquizar, sem se burocratizar. Isso é difícil. Cair na tentação das ideias de direita, do radicalismo de direita, né? Sim. Bom, além do envolvimento de vocês evidente com o anarquismo, há alguma militância dos integrantes do Flix em alguma outra esfera? E há algum motivo específico na música Todo Anarquista ter virado em certos momentos nos shows a Todo Zapatista? Eu na verdade, onde eu trabalho, eu faço política sindical, onde eu trabalho, que lá, sinceramente, é o limite do que dá pra fazer no curto prazo. Então, eu conheço gente do Sindicato dos Professores, né, do Simpro, eu trabalho na rede particular. Eu sou filiado ao Simpro, mas eu não faço parte da direção. Mas eu trabalho faço política sindical lá no sentido de que garantia dos direitos, CLT, etc e tal, porque é o que tem pra hoje, assim, é o que dá pra fazer nesse limite. Eu também acho ruim a gente ignorar a história, todo o histórico da classe operária e da classe trabalhadora, como se tudo que eles tivessem feito tá tudo errado e a gente vai começar tudo do zero porque a gente que sabe. Tem que aprender que esses caras... Eu troco ideia com o diretor do Sindicato dos Professores que trabalha comigo, o cara manja muito de política. Eu sei que ele aprende um pouco comigo, mas eu sempre aprendo com ele. Isso não quer dizer que eu fecho com as posições que eles têm, porque eles são reformistas, etc, não são revolucionários, mas eu procuro aprender. Em relação ao refrão do A Todo Anarquista virar Todo Zapatista, isso já virou... A primeira brincadeira era a mãe do baterista, que era... Os caras tirando sarro da sua mãe também, não sei se a gente... A luta antifascista, então cada hora a gente inventa um outro mote pra mostrar que, mesmo que você não seja anarquista, se você for de alguma forma autônomo ou libertário, tá valendo. A ideia é mais ou menos essa. Eu tinha ouvido gritarem a Todos Zapatistas. Bom, eu não lembro. Mais uma pausa pra gente escutar Flix. Valeu!
ignorando o cidadão comum. Avançar sem direção, rumo a lugar nenhum. Então tudo se revela, tragédia, farsa, a mesma história. Não sabemos assumir os erros e sonhamos com triunfo e glória. A chama que se apaga, reconhecer cada batalha perdida, perder a sua de novo, ignorados pelo povo. E o povo onde está? E o povo onde está? Não sabemos ser ouvidos e esperamos ser seguidos. E o povo onde está? E o povo onde está? E o povo onde está? Não sabemos estender a mão e aguardamos a evolução. Manter a chama viva, celebrar cada batalha vencida, ganhar as ruas de novo e inflamar o povo. E o povo onde está? E o povo onde está? Não sabemos ser ouvidos e esperamos ser seguidos. Estamos aí de volta. Bom, pensando na relação do punk com o anarquismo nessas últimas décadas, né? Na opinião de vocês, quais são os benefícios e os prejuízos dessa junção? Agora complicou. Eu acho que assim, historicamente falando, na minha trajetória pessoal, eu conheci o anarquismo mais ou menos quando eu conheci o punk. Aí na freguesia do Apirituba, era um lance de skate. A minha questão foi assim, tinha uma marca de... Eu tava na 5ª, 6ª série, eu acho. Tinha uma marca de skate que era Anarquia, que fazia umas rodinhas, fazia shape, essas porra assim. E eu lembro de ter perguntado, falava de anarquia, anarquismo, anarquista e tal. Eu perguntei pra professora de história da 6ª série o que era anarquismo. Aí a resposta que ela deu foi que é um mundo em que ninguém manda em ninguém. Falei, puta, meu, é da hora isso. E aí eu fui me interessando por anarquismo a partir disso. E foi mais ou menos quando o punk começou a... Isso é 86, 87, sei lá. O punk começou até a primeira explosão do punk em São Paulo. Mas quando ele começou a sair da cena punk, quando ele começou a ficar conhecido, inclusive por quem não era punk, mais ou menos nessa época. E aí, na minha cabeça, sempre se misturaram as duas coisas. E eu acho que o punk da década de 80 e 90... Ele de alguma forma ele era ligado ao anarquismo. Essas coisas assim do punk ser apolítico, ou do que nem agora tem punk de direita, punk homofóbico, punk fascista. Assim, quando eu era moleque nem passava pela cabeça, assim, não tem como separar as duas coisas. Mas depois você vai estudar anarquismo e fala, o anarquismo é muito mais antigo que o punk. E o anarquismo tem uma história que não tem a ver com a cultura pop, né? A cultura de massas. Assim, o punk é um filho bastardo, é o lado B da cultura pop. A gente não gosta de admitir isso, mas o punk faz parte da cultura pop pós-Segunda Guerra Mundial, cultura de juventude. Ela transforma a revolução em rebeldia. A questão passa a ser uma questão muito mais de estética do que de organização e atuação política de verdade. Então eu comecei a perceber que ser anarquista e ser punk não necessariamente precisam ser as duas coisas. Eu acho que o punk ganhou mais com o anarquismo do que o inverso, sendo bem sincero. Assim, o punk durante muito tempo ele foi importante para que pessoas conhecessem o anarquismo. Mas hoje eu acho que ser anarquista é mais importante do que ser punk. Se eu tivesse que escolher, eu fecho com o anarquismo. Eu sou mais anarquista do que punk. Assim, eu não consigo... O punk eu acho que é uma questão de gosto pessoal, quase. Assim. É uma estética que você gosta, é um tipo de música que você ouve, mas as ideias que você se identifica com, faça você mesmo, você ter liberdade de criação... com a sua música, com a sua arte, etc e tal, com os amigos que você anda, os laços de confiança que você tem com as pessoas que circulam nesse universo. Mas do ponto de vista, se eu tivesse que me definir como ser humano, eu sou fundamentalmente um ser humano anarquista, não punk. Acho que o anarquismo vai existir mais tempo do que o punk, inclusive.
Mas, por outro lado, o punk, assim, o conceito, né, de que é punk e tal, acho que é um conceito muito aberto. Então, o que pode ser punk pra mim pode não ser pra você. E isso permite uma série de interpretações e de relações que você pode fazer. Mas na minha concepção, pelo menos, fica bem claro que se você condensar aí, o punk na verdade é um espaço de livres ideias e em que as pessoas há uma série de, por exemplo, faça você mesmo, você não tem mais padrões, entendeu? Então eu acho que é uma ideia central dentro do punk que você pode utilizar para qualquer área da sua vida e que venha casar com a ideologia anarquista. Então acho que, assim, se você ficar querendo dizer o punk, tudo bem, eu concordo com ele, que faz parte da cultura pop e tudo, mas eu acho que vai um pouco além disso, vai mais da sua relação que você tem com essa concepção, enfim, de não ter aqui, isso é punk, isso não é punk, isso é punk. Vai muito do que você acha, enfim, eu não tô sabendo me expressar, mas é algo que vai, mas é algo que vai muito de você com você mesmo, entendeu? Então, tanto que no começo não era essa formulinha, né, de guitarra distorcida e tal. E não é só a questão da ideia do faça você mesmo e de não ter padrões é tão importante que o punk não se restringe à música. Vai pro cinema, enfim, atinge todas as esferas artísticas, digamos assim. Então, eu concordo com você, mas não em tudo, viu, professor? É evidente que as duas ideologias ou os dois ícones são assuntos bastante complexos dentro de si mesmos, né? Ou seja, o punk tem o seu grau de complexidade, a sua importância dentro da sociedade dos últimos 30 anos, a grande contribuição talvez seja a identificar moleques que tenham uma necessidade, uma identificação com a questão política, das liberdades, das igualdades e não estar preso a um sistema de vida comum. E isso também passa pelos conceitos anarquistas, né? Ou seja, a gente tem que trazer um pouco isso também para a questão do mundo moderno, né? O anarquismo é algo que surgiu já há muito, numa época completamente diferente do mundo atual e que a gente precisa também fazer uma certa leitura de como ele se encaixa hoje em 2014 ou depois de 2010, né? Então, e ao mesmo tempo o punk pode ter coisas super valiosas e coisas bastante banais, bastante infantis. Então, existe punk de todos os tipos, né? E tendências e vertentes de todas as formas. E evidentemente que você vai se identificando com aquelas que mais têm a ver com o seu espírito político, ou com as questões mais musicais, ou com as questões que a cena e que o movimento vai trazendo para essa galera. Só porque assim, na minha opinião, eu concordo com você, perdão, Tatu? Arthur, isso. Você, Rafael e você? Jefferson. A minha ideia é incluir todos vocês. Por quê? Porque o anarquismo é tão louco que ele agrega todas as ideias. Então, assim, você está com razão e você também está com razão. Porque o anarquismo, diferentemente de qualquer outro sistema e qualquer outra ideologia que seja estática, ela é estática, ela não muda. O anarquismo, ela muda. Então a sua ideia tem razão, a sua ideia tem razão e a sua ideia tem razão. Então é assim, ela vem mudando conforme a necessidade dela. Assim, isso que é muito louco, assim. Então todos vocês têm razão, assim. E todos vocês tiveram influência comigo, que sou piquenês do Excomungados. Todos vocês tiveram razão e têm razão nisso, porque são ideias diferentes, mas que tipo agregam, assim. Eu acho que na verdade é muito louco isso, no anarquismo. A ideia, que o anarquismo e o punk, eu não consigo separar. Na minha cabeça, eu consigo entender um anarquismo sem o punk. Mas eu não consigo entender o punk sem o anarquismo. Eu não consigo entender um punk que não seja anarquista. Eu acho que não se separa, mas se separar e eu tiver que escolher, aí sim eu fecho com o anarquismo
porque eu acho que é mais amplo, é mais... Ele engloba o punk e o inverso é verdadeiro, mas eu acho que punk sem anarquismo eu não consigo... Eu consigo entender que tem a gente que acha que é punk, sem de alguma forma tá em contato com o anarquismo, mas eu acho isso bem... É a mesma coisa que ser, sei lá, gostar de Shakira. É uma questão de gostar de uma música e de um estilinho. Morri é aquela ideia assim, não tem tipo o virgem, então, é essa ideia que o Gabriel aqui do Excomungados tá falando com a gente. É assim, ao mesmo tempo que não tem tipo morto-vivo, não tem tipo a virgem que perdeu a virgindade, a virgem grávida, assim. Então, assim, eu concordo com todos do Flix, assim, porque apesar de ser pontos diferentes, ideias dentro do mesmo contexto, de um ponto de vista diferente, é a mesma ideia, só que de um ponto diferente, é só isso. É só isso. Concordo. Todos concordam com a mesma ideia de um ponto diferente, de um lado diferente, que integra a liberdade, o ponto de vista de expressar a opinião de um modo diferente. É só isso, só. Então é isso, Claro. cara. Só pra deixar claro, eu não, assim, pra mim é mais importante o punk como conceito, mais do que como música, porque é um conceito que você pode estabelecer pro seu dia a dia. Quando alguém te diz, por exemplo, você tem que fazer assim, você diz por quê. A desobediência, nesse caso, pode ser a mãe da criatividade, entendeu? Porque, enfim, você pode surgir com algo que ninguém nunca imaginou. Então, a partir do momento que você questiona as coisas e a questão do faça fosse mesmo, são várias ideias que condensam a ideia punk, que eu acho mais importante do que algo musical e algo que seja relacionado com o mundo da indústria pop, entendeu? Lá Vambora. se vai o campeonato. Pensando na Copa do Mundo e o envolvimento do Flix com o futebol e os prejuízos que a Copa do Mundo está trazendo, os domingos ainda podem ser considerados grandes dias? Pra mim são. Enfim, aliás, eu tava vendo o vídeo da despedida do Maradona outro dia. E é engraçado, cara, porque eu lembro que a gente foi tocar em Curitiba, você também não vai lembrar dessa. Aí, tá vendo? Ele lembra. A gente foi tocar em Curitiba e a gente tava esperando o show e tava passando a despedida do Maradona na Bomboneira. E ele fala uma frase que é: a La Pelota não se mancha. E, enfim, o futebol é um esporte, é o esporte mais apaixonante do mundo, entendeu? Independentemente do uso que se faz do futebol, isso não vai manchar. É a mesma coisa com a música. Independentemente do uso que se faz da música em geral, se é para ganhar dinheiro, se é para mexer com uma indústria de consumo e vender milhões de CDs sem ter qualquer compromisso com a arte, é claro que o futebol moderno, boa parte das relações que baseiam o futebol tem envolvimento com o mercado, com dinheiro, enfim. Mas isso não quer dizer que o futebol, na essência, tem envolvimento com isso. Então, eu acho que tem muito a ver com essa questão da Copa do Mundo, cara. Eu sempre vou gostar de futebol. Eu acho que futebol tem uma coisa com relação a clube e time que tem a ver com comunidade. Pode ser que isso tenha se perdido um pouco, porque a gente vive numa cidade com milhões de pessoas, mas na essência eu vejo o futebol como algo que envolve comunidade, que agrega pessoas, mais do que divide, pelo menos na minha concepção, e que não tem nada a ver com Copa do Mundo. Então, acho que essa questão da Copa do Mundo é algo que vai passar, entendeu? E os problemas vão continuar. É uma questão bem complexa também, mas assim, eu não gosto quando as pessoas dizem que futebol é o ópio do povo. É uma análise tão simplificada do assunto que me incomoda profundamente, assim. E assim, eu adoro futebol. Quem nunca foi no estádio nunca vai saber o que é aquilo, cara. Você entende o que eu tô dizendo? Eu vejo tantas coisas positivas mais do que negativas num estádio, e aí é aquela coisa do copo vazio e do copo cheio, entendeu? Cada um vê e você pode tomar uma série de conclusões de acordo com o que você pensar, entendeu? Então, enfim, me incomoda muito isso. E a gente é moleque que cresceu no final dos anos 70, 80 acompanhando futebol, né, no auge da sua digamos, da sua relação com a molecada, né, com a identificação com os clubes e tudo mais.
Agora, o futebol, esse futebol que a gente gosta, que a gente gostava mais, né? Os clubes hoje também trazem um lado muito pesado, negativo e tal, com relação às questões comerciais, às mudanças das camisas, o exagero nos patrocínios, o mercantilismo muito realmente escancarado, né? Esconde um pouco aquela questão de onde veio o Palmeiras, de onde veio o São Paulo, o Juventus, as relações que tem com os clubes menores. Agora, o que não tem nada a ver, isso existe no mundo inteiro, ou seja, na Inglaterra tem 11 divisões e o cara que torce pro time da 10ª divisão, da 11ª divisão, gosta do clube como qualquer outro torcedor aí. Agora, e essa relação não tem nada a ver com Copa do Mundo. Copa do Mundo é uma outra questão, uma relação completamente diferente com as pessoas, é um evento direcionado para outro tipo de público. A galera que vai estar nos estádios do Brasil, que tem até... Você até ouve falar que é a grande Copa do Mundo onde mais se vendeu ingresso e tal, mas as pessoas que vão lá não são as pessoas que frequentaram os estádios nos últimos 10, 20 anos ou sequer foram no estádio ano passado, sequer sabem que time torce. Então, às vezes, você vê pessoas que trabalham no dia a dia com você, que nunca falaram de futebol, nunca foram no estádio, e estão lá se cadastrando no site da FIFA para poder ver um jogo da Copa do Mundo. Mas a pergunta é, o que você vai fazer lá? Tipo o show da Madonna. Exatamente, é que nem o show do Metallica. O show do Metallica, o único cara que vai não é aquele que ouviu o Master of Puppets ou Hide the Light, não sabe das músicas do Metallica. O cara nem sabe, nem tem um disco, né? E vai lá pra ver. É que nem o show do U2, que tem mais gente no estádio do que de disco vendido. Ou seja, tem 200 mil pessoas que vão no estádio ver a banda e vendeu 20 mil cópias. É muito louco. Ou seja, a pessoa vai lá ver a banda e não tem o disco, né? Então a Copa do Mundo, pro futebol, é essa relação. Ou seja, não tem nada a ver com a essência da coisa. Não tem nada a ver com o Boca Juniors e River Plate, não tem nada a ver com o Corinthians e Palmeiras, não tem nada a ver com o Juventus jogando na Javari, não tem nada a ver com a paixão que move o moleque do bairro e essa cultura que a gente tem da relação com o futebol, com os clubes. A Copa do Mundo não tem nada a ver com isso. Até porque ver jogo da seleção é chato, né? Qualquer torcedor de clube sabe que não dá pra comparar com você assistir um jogo que é do seu time. E, assim, agora se perguntar se é a favor ou contra a Copa do Mundo aqui, no país que a gente vive, é só usar o bom senso, né? Assim, te parece uma boa ideia, com todos os problemas que a gente tem, investir um montante de dinheiro público que foi investido para se construir um estádio? A resposta parece óbvia para mim. Enfim, pode ser que tenha ganhos de várias maneiras nos estádios, com certeza milhares de pessoas foram empregadas, mas eu te garanto que se for fechar a conta ali, não vale a pena. E o legado nem o legado que se propagou. Primeiro que a primeira versão é de que não teria dinheiro público. A gente sabe por viver aqui que é uma mentira. Enfim, não preciso discutir, né? Os fatos mostram. E assim, e o legado você não vê. Qual que é o legado? Para chegar no estádio no Itaquerão, na Arena Corinthians, é o metrô e a Radial Leste, basicamente, que é 2 faixas. E agora, o que melhorou pro pessoal de Itaquera? Talvez indo lá a gente saiba, mas enfim, é pelo menos assim, porque a gente consegue ver claramente. Acho que o bom senso já mostra que a pergunta é a favor ou contra a Copa do Mundo aqui. É só você usar o bom senso para saber que não deve ter sido um bom negócio. E esses tais ganhos infraestruturais aí que a Copa traria, eles poderiam vir sem Copa. Não precisa da Copa para fazer estrada, para fazer metrô, para fazer o que é que seja. Eu acho que tem uma coisa interessante também nessa coisa da luta contra a Copa, de tentar inviabilizar a Copa, que é o ganho político que os movimentos passam a ter. Assim, é um objetivo concreto, é uma meta de curto prazo, que pode aglutinar uma série de movimentos de maneira que a gente não vê na história do Brasil. Não tem como. Politicamente é muito sério você inviabilizar uma Copa. Se consegue fazer isso, inviabilizar uma Copa agora ou uma Olimpíada, quando ela vier, e o impacto simbólico disso é muito grande. Assim, você fudeu com os interesses de muita gente poderosa e de grandes grupos e grandes conglomerados. Você dobrou a FIFA. Assim, a gente tem que começar a entender que a gente não tá na rua brigando contra a tropa de choque.
Você tá enfrentando gente da pesada, uns caras que, meu... não é só isso, assim, se você consegue inviabilizar, e eu não acho impossível inviabilizar a Copa, eu acho que politicamente é possível, agora, é uma treta mesmo. Ficar imaginando que o Estado vai respeitar o direito, a individualidade do cidadão e que vai respeitar, a polícia vai lá respeitar a sua integridade física, o cacete, os caras vão jogar pesado e vai mostrar que a democracia é uma farsa mesmo. E eu acho que a verdade é que, tipo, eu falo como um membro do Black Bloc e falo mesmo como um membro da Igreja Punk do fim de semana, e assim, ó, a gente boicota mesmo, tipo, não vai ter Copa, e assim, porque enquanto não houver respeito com pessoas, enquanto não houver algo que seja de direito, a gente vive numa falsa democracia. Exato. A gente vive numa escravidão. De verdade. Escravidão do capitalismo. E mesmo que a Copa venha, só o aprendizado histórico dos movimentos assim, de tentarem lutar contra isso, aprender com as suas derrotas, isso já é fundamental. Não somos contra um evento esportivo, somos contra uma escravidão. É diferente, assim. O esporte, sim, traz muitas coisas boas. O esporte salva pessoas das drogas, da alienação, sim, traz sim. Agora, essa forma de escravidão que está vindo, eu não sou partidário, cara. Eu não sou petista, PSDBista, PMDBista. Eu sou anarquista, cara. E... Hã? Capetista. Eu sou flictista, cara. É sério, o Flix, tipo, trouxe muita coisa legal pra mim, cara. Assim como Excomungados trouxe, o Flix que trouxe, o Ratos de Porão trouxe também, o Ariel Invasores de Cérebro, o Resto de Nada trouxe pra mim também, assim. Então é a questão de você analisar, não é se alienar, é a questão de você parar e pensar. Quando você para e pensa, assim como o Flix trouxe, assim como Invasores trouxe, Restos de Nada trouxe, Ratos de Porão trouxe pra mim também, apesar de muito cara falar mal do Ratos de Porão, mas é legal pra caralho, assim. Então, tipo, cara, porra, é só a questão de parar e analisar, assim. Essa questão de Copa do Mundo traz uma alienação, assim como foi nos anos 70 com o Pelé. Traz uma alienação, traz uma estagnação, assim, uma forma de você parar de pensar. É incrível isso, é incrível que a gente vive numa ditadura que não é a ditadura dos militares nas ruas, é a ditadura de uma mídia na sua casa, entrando na sua televisão, na sua rádio. É uma questão de Flix não pode rolar numa rádio, cara. Eu já quis escutar Flix Excomungados, já quis escutar punk numa rádio e ser boicotado e chamarem pro intervalo. E vocês sabem disso, cara. É muito louco isso, cara. Você não escuta mais Flix no rádio, cara. Tá proibido, cara. É incrível isso, vocês sabem disso, é incrível isso. É uma merda, cara. Vai. Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, mas antes da gente terminar, eu queria que vocês falassem os próximos passos do Flix e deixassem uma mensagem de encerramento. Muito obrigado por terem vindo essa noite aqui na Casa Mafalda. Que isso, a gente que agradece. Os próximos passos, a gente vai lançar um EP aí esse ano. 6 musiquinhas, que é da mesma sessão de gravação dos Singelos. E mais próximo assim de planos que a gente tem é lançar esse álbum e fazer os Anarcocards. Não sei quem vai fazer os Anarcocards, mas não é parte das minhas metas. Eu acho que é importante a banda continuar. A gente tá tentando manter a integridade de uma banda punk, manter continuar sendo uma banda punk, mas tocar para mais pessoas, romper com esse isolacionismo que o punk foi criando. Mais gente precisa conhecer a cultura anarquista, mais gente precisa entrar em contato com o que a gente propõe. E a gente tem que aprender a se comunicar de uma maneira que não esterilize a nossa mensagem, mas também ela seja enviada de uma maneira que as pessoas que não são do circuito autônomo, libertário, anarquista, punk, que as pessoas entendam, que elas percebam que é uma proposta simpática, que fala de liberdade, que fala de felicidade, que fala de uma vida melhor, de um mundo mais justo.
etc e tal. Tocando em outros lugares, saindo desse circuito exclusivamente punk, mas sem vender a alma. É difícil fazer isso. A gente sabe que outras bandas tentaram e se perderam no meio desse caminho, porque você vai sendo... Se você não tomar cuidado, você vai sendo deturpado pelo processo. Então eu acho que a nossa grande meta é essa, assim, começar a se apresentar em festival, etc e tal. Porque, sinceramente, às vezes você vê umas bandas tocando nos lugares que você fala assim, as bandas punks podiam estar tocando aí. Só que a gente não consegue ser simpático com o cara porque nem conhece o cara, uma parte do pressuposto que ele é um escroto, não consegue falar com o cara. Então eu vejo assim, banda que nem Matanza. Porra, Matanza que vai falar sobre futebol, vai falar sobre uma vida difícil. Vai tomar no cu, assim, qualquer banda punk poderia estar com muito mais integridade, muito mais autoridade, no sentido positivo do termo, poderia estar ocupando esse espaço, assim. Eu tô vendo Lollapalooza, os caras traz Raimundos pra tocar. Eu não tenho nenhum problema, se deixarem a gente tocar nas nossas condições, sem que a gente tenha que fazer vender, sem que nego economize equipamento e deixa a gente subir lá e falar, eu vou lá e toco no Lollapalooza. Tô nem aí, paga a grana e vou mandar mensagem pra todo mundo ali. Vou usar o sistema mesmo, porque ele usa a gente todo dia. Então a gente tem que aprender a romper com esse gueto que a gente se enfiou aí nos últimos 30, 40 anos. Tem que romper esse limite, derrubar esse muro e falar com as pessoas sem se vender. Acho que essa que é a grande dificuldade. Eu não vou fazer os anarcocards. Além dos anarcocards e do disco novo, a gente quer fazer um DVD aí da história do Flix, reunir um pouco das coisas que a gente tem gravado, das imagens da turnê, para passar isso, né, para quem gosta da banda e tudo mais. E efetivamente a gente quer fazer um ano de 2014 ser um ano ainda mais ativo do que foram os últimos. A gente quer fazer mais coisas, quer tocar em mais lugares, a gente quer fazer vai lançar esse disco novo e a gente já tem agora, começou a fazer umas composições novas para um futuro disco também, e está cada vez mais ativo na questão da palavra, do discurso, do engajamento político, dessas questões que acompanham a banda obrigatoriamente, né? Esse é um espaço que vocês têm aqui que é super importante, super raro hoje na cena local, né? E acho que todo incentivo a esse tipo de ação que vocês tomam aqui na Casa Mafalda é absolutamente incrível, assim. Isso é o que a gente precisa. Arthur, você já falou, muito obrigado. Essa foi a última palavra do Flix, além dos anarcocards que vão sair aí. Valeu. Só deixar claro que a diferença que faz uma pessoa só tomar uma atitude, entendeu? Porque, enfim, esse espaço não nasceu de nada, nasceu da atitude de um grupo de pessoas que resolveram botar a mão na massa e olha, enfim, vocês têm aqui, entendeu? Estão fazendo, já entrevistaram várias bandas, disseminando a mensagem e tudo. E é assim em qualquer lugar. A gente, às vezes, vai para o interior durante um período, como a gente ia para Piracicaba muitas vezes, porque algumas pessoas tomaram a atitude de buscar o espaço, de levar as bandas para lá. E aí quando essa pessoa, enfim, por qualquer motivo, não é porque tenha desistido, mas enfim, é por causa do cotidiano, a pessoa tem que trabalhar, tem filho, enfim, acaba ficando um pouco longe disso, o circuito lá não existe mais, ninguém faz mais nada. Então faça você mesmo e só pense antes de fazer também, para não fazer merda, porque apesar de todo o sistema que a gente vive, de toda da injustiça, de tudo que existe, 90% da sua vida quem faz é você, entendeu? Então pense antes de agir e para depois não ficar reclamando. E só o último recadinho comercial, eu queria dizer que eu sou centroavante dos bons, aí centroavante de explosão, e estou à disposição aí do treinador do Autônomos para qualquer convocação, certo? O Vitor Birner é o técnico, né? Não, de onde que é? Não é mais? É verdade. A camisa que eu tenho é do... é verdade. Pô, vocês convivem no mesmo espaço? Porra, cara. Vai totalmente contra o que a gente tava discutindo aqui. Falou, gente. Valeu. Valeu mesmo. Obrigado pela oportunidade aí.
todas as informações, as edições e os contatos do Frequência da Mata estão disponíveis no desobedienciasonora.com. Lembrando que todas as edições do podcast são gravadas aqui na Casa Mafalda. O site da Casa Mafalda é casamafalda.org. Lembrando também que todas as edições do Frequência da Mata rolam na Rádio Ponto Alternativo de Fortaleza. E para acessar essa rádio, radiopontoalternativo.com.br. Aqui é Fernando Konezuki e ficamos com mais uma edição do Frequência da Mata.